30 de novembro de 2024, neste sábado da 34ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a festa de Santo André Apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria nos reencontrarmos nesta manhã deste sábado, sabadou. E hoje celebramos a festa deste santo tão importante, um dos apóstolos de Jesus, um dos 12 que Jesus escolheu. Nós sabemos que, pelo próprio testemunho dos evangelhos, que Santo André, ele era discípulo de João Batista, e João aponta Jesus, quando João avista Jesus de longe, o próprio São João Batista aponta Jesus, dizendo: aquele é o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, ele que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele é o Messias esperado, ele é aquele do qual toda a escritura do Antigo Testamento fala. E João, ele aponta Jesus para que os seus discípulos pudessem passar a seguir a Jesus e não mais a ele. Dentre os discípulos de João que deixaram João e passaram a seguir Jesus, aí está André. E uma coisa interessante, meus queridos, Santo André, ele vai até o seu irmão Simão Pedro e ele vai contar a Simão Pedro que ele encontrou o Messias esperado. Eu encontrei o Messias. E Simão passa, depois Jesus vai passar, lógico, nós conhecemos a passagem também do Evangelho. Jesus vai passar e já por ter sido apresentado, por meio de André, Jesus o chama e eles vão abandonar as redes, Jesus os chama para serem pescadores de homens. É muito interessante, meus queridos, que é muito bom comparar, nos comparar com peixes, Um peixe, quando você tira do mar, a tendência do peixe é, em pouco tempo, o peixe vai morrer. Porque o mar é o habitat, do peixe. Nós sabemos que na visão exegética teológica, o mar é o retrato, é a imagem do mundo. É a imagem do desconhecido, é a imagem do mundo, das profundezas do mundo sem Deus, E nós somos esses peixes, que pelo pecado original nós estávamos no mar, mas Jesus, ele nos tira do mar, tal como se tira um peixe do mar, Jesus nos tira do mundo, Jesus nos chama, como chamou os 12, também chama a cada um de nós e já chamou, por isso que nós estamos a escutar essa palavra hoje, porque por primeiro Jesus nos chamou, ele nos tira do mar, nos tira do mundo, e nós acabamos por morrer para o mundo, para o mar, como um peixe assim, como com um peixe assim acontece. Muito bonito isso, E aí, minha gente, nós vemos que Santo André, depois ele vai fundar comunidades, e ele vai ser martirizado na Acaia. É muito interessante que o modo do martírio de Santo André é o mesmo modo do martírio de Pedro, que também é o mesmo modo do martírio de Jesus Cristo, Tanto Simão quanto seu irmão André morreram à semelhança do mestre, Só que Simão Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. E André, da mesma maneira que seu irmão Pedro, se sentindo indigno de morrer como mestre, André, ele pede que a sua cruz seja colocada na diagonal, diferente de Pedro, que foi de ponta cabeça. André é crucificado na diagonal, então ele morre crucificado, a cruz disposta como se fosse um X, e ele na diagonal, para dizer a sua indignidade diante da morte, diante da paixão de seu Senhor. Olha que bonito o testemunho. Então a vida desse santo, e sobretudo o modo do martírio dele, nos mostra, minha gente, que se nós estamos na igreja, nós estamos tendentes a seguir o testemunho de Jesus Cristo, Nós sabemos já isso, nós sabemos que nós devemos seguir o Mestre.
Onde o mestre vai, o discípulo vai atrás, né? Só que na hora da concretude da vida, das experiências da vida, a gente acaba fracassando, né? A gente acaba fracassando na fé. Quer um exemplo? Quando tá tudo bem, minha gente, é muito fácil falar de cruz. Muito fácil falar de se configurar Jesus. A hora que acontece alguma provação na vida pessoal, na família, na vida daqueles que nós amamos, alguma situação difícil, alguma situação que nós não temos como resolver por nós mesmos, não depende de nós, aí a gente arrega, né? Ora, mas é para isso que nós estamos na igreja, para nos fortalecermos, para que por meio do sacramento nós sejamos fortes para enfrentar exatamente esses momentos. Minha gente, Jesus nunca prometeu a nenhum dos seus discípulos que a vida seria fácil, né? Hoje a gente vê as religiões por aí que prometem uma vida sem sofrimento, né? Uma vida sem cruz, né? A bendita teologia da prosperidade, né? Isso não vem de Jesus. Jesus sempre deixou claro: quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, enfrente a vida, porque virão momentos difíceis para todo mundo. Para todo mundo, né? E quando aparecem essas dificuldades, esses tormentos, as coisas que fogem das nossas mãos para se resolverem, é que nós devemos viver com serenidade, na certeza de que Deus está no comando de tudo. Ou nós cremos nisso, ou nós não cremos, não tem meio termo, né? Então esse é o testemunho desse apóstolo, testemunho muito bonito. E hoje, meus queridos, nós vamos em comunhão com a igreja, como é uma festa litúrgica, nós temos o texto próprio, né? É a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, hoje o capítulo 10, versículos do 9 ao 18. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu ou grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam bem. Mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, que palavra bonita essa, né? Que palavra bonita. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aqui, São Paulo está dizendo aos romanos: não basta somente o crer, a intimidade, a interioridade. É preciso confessar com a boca, né? Ou seja, São Paulo está dizendo: não basta uma vivência de Deus tímida, não basta uma vivência de Deus sem que haja testemunho, sem que haja evangelização, né? Hoje em dia a gente vive num mundo, minha gente, o bendito chamado irenismo, né? A indiferença religiosa. Hoje todo mundo está falando assim: a gente não tem que ficar convertendo ninguém. Não é essa mentalidade que entrou na igreja? Só que não foi isso que Jesus mandou.
Ide anunciar o evangelho e batizar a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, e aqui Paulo está falando, tem que crer no coração? Sim, mas não basta. É preciso falar do que crer. Quantas vezes nos calamos? Quantas vezes não queremos nos indispor com as pessoas? Quantas vezes temos vergonha da fé? Não é verdade? É crer no íntimo, mas também é crer no ato de falar, nas atitudes. Isso vale também para os sofrimentos, que hoje nós celebramos o martírio de Santo André, né? Foi martirizado, crucificado na diagonal, né? Ou seja, não basta ficar somente no oba-oba, né, minha gente? No oba-oba, né, das emoções, do sentimentalismo. E na hora do vamos ver, da cruz, das dificuldades, a gente arrega, a gente se afasta de Deus. Não dá isso. É permanecer firme, crendo no coração que se alcança a justiça, mas é confessando com a boca que se consegue a salvação. Né? E aí, no versículo 11, Paulo diz assim: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Né? Não ficará confundido. Minha gente, a fé em Jesus Cristo é algo de muito importante e nós devemos prezar e zelar por isso. Sabe por quê? Os barulhos da vida, as situações difíceis, os acontecimentos, a primeira coisa que o inimigo de Deus quer fazer é baquear essa disposição de estar em Deus, que se chama fé. Né? Quantas coisas abalam nossa fé, quantas coisas nos colocam para baixo, quantas coisas nos tiram de Deus. Nós não podemos permitir. Quem nele crê não ficará confundido, fica firme. Está passando por um momento difícil, vai lá, se apega mais em Deus ainda. Precisa rezar, precisa... Às vezes a gente quer resolver as coisas mais com as nossas decisões e atitudes e não reza, e não se coloca em Deus, e não se apega a Deus por meio da fé. Né? Olha só, no versículo 13, ele vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, o que você tem passado, na sua experiência pessoal, enfim, os seus afetos, seus relacionamentos, seu trabalho, enfim, como também a vida familiar, seus familiares, as provações da vida, enfim. Mas invoque o nome do Senhor. O nome do Senhor tem poder para fazer aquilo que nós não temos poder para fazer, minha gente. Né? E aí a palavra São Paulo vai fazer algumas perguntas. Né? Nós devemos invocar o nome do Senhor, mas como invocá-lo sem antes crer? Então, é preciso crer. Creia que Deus, ou seja, acredite que Deus pode fazer e transformar situações. Não adianta ficar falando o nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, se você, no fundo, não crê que ele possa fazer o impossível acontecer. Então é preciso crer, mas para crer é preciso ouvir. Então escute o que o padre está falando hoje. Creia que Deus tudo pode. Creia. Né? Escute e creia. Creia e também invoque o nome de Jesus. Mas para ouvir é preciso alguém pregar. Eu estou aqui para isso. E você que está escutando foi preparado por Deus a escutar essa palavra hoje. Né? Quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Olha só. Ou seja, como é bom escutar a palavra de Deus. Como é bom começar o dia de sábado, como nós estamos começando. Eu a pregar, vocês a ouvir. E nós todos a crer e a invocar o nome poderoso de Jesus. Isso é muito bom, porque quando nós fazemos isso com convicção, nós começamos a ver a ação de Deus a transformar as situações da vida. Meus queridos, que a palavra de hoje nos ajude a nos enrijecermos na fé. Se você está com a fé baqueada, força e coragem, vamos lá, vamos levantar, reze, faça propósito, faça penitência, volte para a igreja, volte para a missa. Né? Faça novenas, faça os seus propósitos espirituais, vamos lá, bom ânimo. Né? Deus, ele com certeza, minha gente,
Ele move montanhas para nos edificar. Só que não adianta só Deus querer, nós precisamos também ter os nossos esforços, né? Sabe por que as situações da vida às vezes não mudam? A gente só reclama das situações e a gente percebe que às vezes as coisas começam a se complicar. Sabe por quê? Porque leva uma vida de fé fraca, né? Olha a sua vida, se você está passando grandes tormentos, o que você tem feito até hoje o que você fez até hoje para que isso não acontecesse? Você está bem na vida de fé? Você está bem na vida de igreja? Está levando a fé a sério? Comunhão semanal? Ou se você está passando algum apuro, comunhão diária? Tem feito tudo isso? Se não tem feito, então está reclamando do quê? Minha gente, as coisas elas vão acontecendo na medida em que nós vamos assentindo, permitindo. Vida sem Deus é vida degradada, destruída. Vida sem oração, casamento sem oração, né? Trabalho sem oração é confusão, é fracasso. Volte para Deus. Leve uma vida de fé séria. Que a palavra de hoje nos ajude. Eu desejo a vocês, nesse dia de Santo André, que vocês tenham um sábado cheio de Deus, um bom fim de semana. E, meus queridos, peçamos nesse dia o dom da fé a Deus, que Ele aumente a nossa fé. Força e coragem. Bom fim de semana. Deus abençoe. Nos encontramos com o programa Reflexão Diária na próxima segunda-feira. E amanhã é domingo. Minha gente, hoje é dia 30 de novembro, amanhã é domingo, dia 1º, ou seja, hoje é o último dia do mês. Nós vamos iniciar amanhã um novo mês, o último mês desse ano. Faça propósitos, faça penitência espiritual. Você que tem alguma coisa que precisa ser alcançada, faz força para fazer isso. Você vai ver como que as coisas vão se transformando, né? Hoje, agradeçamos a Deus por esse mês que nós passamos. Apesar das dificuldades, foi um mês cheio de Deus, eu tenho certeza, né? Tem tanta gente que sofre muito mais, minha gente, não é? Então, e peçamos a Deus hoje que o próximo mês que vai se iniciar amanhã seja um mês repleto de vitórias, de conquistas e alegrias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.